Vamos iniciar pelo capítulo de introdução ao curso. É importante que todos os participantes tenham em mente a diferença colocada, até pelo próprio Ministério da Educação, da figura do procurador para o pesquisador institucional. Se nós observarmos na página do INEP, está expressamente colocado a diferença entre procurador e pesquisador. Às vezes, a própria instituição tem a mesma pessoa ocupando as duas funções, mas são funções distintas. E isso destacado, inclusive, pelo próprio sistema do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que vocês estão acostumados a interagir, fala que o pesquisador institucional, também com a mesma sigla, PI, é responsável pelo preenchimento do Censo da Educação Superior, ação desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Então, ou seja, o pesquisador cuida do censo, enquanto o procurador é o responsável pelas informações do cadastro do EMEC, dos processos regulatórios correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação, incluindo as informações necessárias à realização do ENAD. Então, a figura do procurador institucional é muito mais abrangente do que o pesquisador institucional. Como falamos, algumas instituições utilizam o mesmo profissional com as duas funções, mas são funções diferentes e são funções integradas, mais um exclusivamente para o censo, é o que começou a figura do pesquisador institucional. O procurador institucional ele surgiu mais à frente, e nós vamos até em capítulos à frente expor um pouco melhor como foi o surgimento. O que nós queremos nessa parte introdutória colocar é que o pesquisador institucional, o procurador institucional, ele é vinculado como profissional, ele normalmente é contratado pela instituição de ensino para o cargo específico e é contratado pela mantenedora, das pessoas jurídicas que são responsáveis pelas universidades, centros universitários e faculdades, elas que têm personalidade jurídica, elas que contratam, elas que demitem, elas que têm toda uma responsabilidade pelos pagamentos e pelas nomeações, etc. Entretanto, as instituições mantidas, no caso as faculdades, centros universitários e universidades, não têm personalidade jurídica. Então, os atos são feitos normalmente pelo reitor, pelo diretor, que pode até acumular com o cargo de presidente da entidade mantenedora, mas não obrigatoriamente. E cada instituição pode, às vezes, pertencer a situações num cenário diferente. Então, nós temos, por exemplo, a entidade mantenedora, que tem 4, 5, 10 instituições de ensino mantidas, e cada instituição tem que ter o seu procurador. Às vezes, a instituição usa o mesmo procurador para várias IES. Isso não é ilegal, isso é perfeitamente permitido, mas a função do procurador da faculdade A é semelhante à que tem da faculdade B, mas não pode haver uma mistura, ou seja, uma procuradoria central. Cada instituição tem o seu procurador e esse procurador é o responsável pelos atos daquela instituição. Ele pode ter procuradores auxiliares também, isso é comum, as instituições maiores têm. Agora, uma coisa é certa, nunca o procurador deva disponibilizar essa sua senha para que outro use. A senha é pessoal. Qualquer responsabilidade, qualquer fato que tenha, a responsabilidade é de quem tem a senha. Então, vocês têm que ter sempre muito cuidado em memorizar naturalmente essa senha, mas não disponibilizar, não emprestar, nem que seja para os mantenedores, para os dirigentes. Os dirigentes podem ter até uma função de procurador auxiliar, mas não empreste as suas senhas, porque a responsabilidade é sua, a responsabilidade diretamente é sua, e as responsabilidades são grandes, como nós vamos comentar em capítulos mais à frente. Agora, só para sintetizar esse aspecto introdutório, é que o procurador ele tem que estar sempre muito atento, ele não tem como ter férias e desconectar-se da sua função. Ele pode, naturalmente, como todo trabalhador, ter suas férias, mas ele terá que ter o auxiliar acompanhando
os fatos. Você não poderá perder prazos. E os prazos, alguns dos prazos colocados pelo sistema são até de 2 dias. Nós vamos comentar isso mais à frente. Tem prazos curtíssimos e prazos que você perdeu o prazo e você perdeu o processo. É a situação fatal. Então há uma necessidade de ter sempre esses cuidados, mesmo no caso de licença por saúde, por algum outro motivo, ter sempre diariamente, no máximo a cada 2 dias, olhar a sua situação institucional. O Ministério não tem obrigação de mandar e-mail, ele às vezes até manda, tem esse costume de mandar, mas não é obrigatório, a obrigação é sua, você que tem que acessar e você que tem que ter informação. É mais ou menos o que acontece com o Diário Oficial. Quando há publicação de um ato, ninguém te avisa que saiu aquela lei, saiu aquela portaria. Você é que tem que ler e você que tem que acompanhar e não o MEC passar a orientação para você do MEC ou todos os órgãos ligados ao Ministério da Educação. Então, nesse aspecto introdutório, nós queremos alertar a cada um dos participantes a sua grande atribuição e parabenizá-lo naturalmente por ter sido escolhido como uma pessoa de absoluta confiança dos seus dirigentes da instituição, que outorgou essa confiança a você e você que vai ter todo um processo de relacionamento com o Ministério da Educação.